Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que bem, debaixo da graça, da paz, da bênção de Cristo. Prazer estar com vocês mais uma vez hoje para a gente falar de um tema espetacular, fortíssimo, poderoso. Começarmos a falar de um tema que eu considero que é um abridor de portas ou um fechador de portas. E eu estou falando de portas tanto terrenas quanto celestiais, porque a integridade mexe com a sua relação tanto com a terra como com a sua relação com o céu. É impossível ter uma boa relação na terra e não ter uma boa relação no céu se você quiser juntar essa característica em si. Integridade, honestidade, caráter. Não tem como você ter uma boa relação na terra sem integridade e ter uma boa relação no céu sem integridade. Mas se você tiver uma relação com integridade boa lá no céu, também eu tenho certeza que você terá boas relações vitoriosas, portas se abrirão aqui também nessa terra para você. Então, integridade faz parte da necessidade e da história da nossa vida. Ela abre e fecha portas e a gente vai junto, meu amigo presbítero Paulo Fernando da Silva, começarmos esta batalha louca hoje de integridade. Vamos começar a falar desse tema aqui que é pesado, forte, real, verdadeiro, confrontador, que nos coloca diante do espelho, que nos faz querer caminhar, compreender e entender muito mais da vontade do Senhor. A gente hoje precisa entrar dentro desse negócio aqui com muita coragem para poder levar você ao entendimento da verdade da palavra. Paz, meu amigo, como é que você está? Já dando a paz para todos os irmãos aqui, pedindo, compartilhe, por favor, a nossa live aí. Vem conosco, vamos juntos até às 10 falando desse tema especial. Contamos com a sua presença, contamos com você no nome de Jesus, tá bom? Paulão, paz, amigo, como é que tá? Paz, pastor, paz a todos. Antes a gente falava assim, juntos e misturados, agora a gente fala assim, juntos e separados. Faz parte da história, né? Juntos e separados, mas estamos aqui juntos e misturados, juntos com você, de casa, juntos aqui, eu, pastor, Ezequiel, que é o nosso homem das câmeras. Se você está conseguindo assistir uma boa imagem, é graças a ele, tá? E esse tema realmente não tem como, não tem como chegar no céu sem isso. Então, não. É importante que você esteja bem ligado. A gente lendo, pastor, a Bíblia, a gente vê que no tempo da Bíblia, antigamente, deixa eu me virar um pouquinho para você. Precisavam-se, imagine, para vender uma terra de vários alqueires, sim, precisava estar eu, o senhor e mais uma pessoa. É porque a gente precisava confirmar, alguma testemunha precisava ver sobre aquela venda, aquela negociação. E não precisava de mais nada. Nada. Hoje, mesmo com papel, muitas das pessoas ainda querem dizer que não foi feito aquele negócio. Isso é integridade também. Então a integridade está em todos os âmbitos da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na igreja. Em todo lugar, amigo. Em todos os aspectos. E cada dia que passa, a gente vê que isso nos falta mais e mais. O senhor fechou a live da semana passada, falando justamente, que a gente começou a falar um pouco disso. O senhor falou que existia uma época em que bastava a pessoa estar com a Bíblia, representava que ela era uma pessoa que podia se confiar. Fala não, amigo. Hoje em dia já não é assim mais, né? Hoje em dia, muito pelo contrário. Se um policial vê uma Bíblia no carro, está achando até que ele está querendo burlar ele. Sim, ele acredita que alguém está tentando, de alguma forma, enganá-lo. Usar daquela oportunidade para poder evitar uma fiscalização, se livrar de alguma coisa. E o senhor me fez lembrar agora, como Gideon Internacional, a gente fazendo distribuição nos presídios, e nós entramos aqui no Carlos Tinoco certa ocasião, e existe sempre uma divisão lá. Existem alguns presos que são vistos como pessoas que têm condição de voltar à sociedade, existem aqueles que não são tão propensos a isso, e existem aqueles que eles já acreditam que não tem solução, que são pessoas que não têm jeito mais.
e a gente, acreditando que a palavra de Deus realmente tem poder de transformar a vida, porque foi isso que aconteceu conosco, a gente vai lá e entrega o Novo Testamento àquele preso. E um dos carcereiros falou assim: rapaz, não faz isso não, você até dificulta o nosso trabalho. Por quê? Porque os presos usam aquilo, o que eles fazem? Eles cortam as páginas lá dentro, fazem um buraco no Novo Testamento e colocam as drogas escondidas ali. Então ele está caminhando com a Bíblia para dizer que ele está indo para algum lugar para fazer uma leitura da Bíblia, mas na verdade ele está carregando ali o chumaço dele que ele vai usar para se drogar daqui a pouco. Infelizmente não deixa de ser uma realidade que demonstra a dureza e a incapacidade do coração dos homens de compreender o amor de Deus, de entender as lutas e dificuldades da vida, tornando as circunstâncias da vida um catalisador para uma mudança na sua vida. Exatamente. Paulo, nós estamos vivendo um período extremamente difícil, não se enganem, o período é difícil e talvez ele possa se prolongar ainda, e talvez existam circunstâncias que a gente nem conhece ainda, e nós estamos vivendo um período que nós não imaginávamos viver. Mas o que mais me chama a atenção dentro disso é justamente, e isso encaixa muito nessa questão da integridade, do caráter da vida, os homens vivendo, sofrendo, passando por circunstâncias dolorosas, doídas durante todos os dias da sua vida, com perdas, com problemas, em situações extremamente complicadas, mas mesmo assim as pessoas não conseguem entender a necessidade do amor de Deus, de se voltar para princípios corretos. Há um frenesi de desejo de aproveitar as circunstâncias e situações para um aproveitamento próprio, para um benefício próprio, para conseguir de alguma forma se aproveitar da situação. Paulo, eu digo isso porque a Bíblia diz, e você, meu irmão, está me ouvindo aí, a Bíblia diz o seguinte, que durante a grande tribulação, quando a ira de Deus se manifestar sobre os homens, e a justa ira de Deus, a Bíblia diz que nem mesmo percebendo o tamanho do sofrimento e da angústia pelas quais os homens passarão, eles se voltarão para Deus. Pelo contrário, ao invés de se voltarem para Deus e reconhecerem as suas falhas, a Bíblia diz que eles vão amaldiçoar o Senhor, eles vão considerar Deus culpado de tudo aquilo que está acontecendo com eles. E eles fazem isso movidos por quem? Movidos justamente pela besta, pelo falso profeta, pelo anticristo. Logicamente, você não é bobo, você entende, movido por Satanás. Nós vivemos um tempo em que cada vez que uma circunstância difícil acontece, ao invés dos homens entenderem que eles precisam se voltar para Deus, a impiedade humana, que é justamente o contrário dessa integridade de caráter, porque a impiedade fala justamente de não ter comprometimento com princípios corretos, de não se preocupar com obediência, com entendimento de que você precisa obedecer, mas você fala unicamente de desobedecer regras. Quando você, por exemplo, vai falar acerca da questão oh meu Deus, da impiedade, da integridade. Então você vai encontrar pessoas que vão dizer claramente que a culpa de tudo que acontece é de Deus. E elas dizem, cadê Deus nessa história? Onde está Deus? Ao invés de se voltarem para Ele, culpam Ele cada vez mais. Isso é fruto da impiedade e falta da integridade. A Bíblia diz sobre isso o seguinte: Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Então Satanás impede que as pessoas percebam a verdade do Evangelho e que tudo isso que está nos acontecendo é simplesmente um fator que aumenta cada vez mais, vamos chamar o nosso sinal de alerta para o fato da volta de Jesus, e eles acabam, ao invés de se aproximarem de Deus, se afastando de Deus cada vez mais, porque, por princípio, eles não têm integridade, mas têm impiedade. Eu quero citar aqui uma frase do nosso pastor, doutor, ativista, servo de Deus, Martin Luther King. Forte. Ele diz o seguinte: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência,
Ele diz, mas em como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. E ele é prova viva de como é a integridade nessa O situação. quê? Então ele está dizendo, olha, a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Só fazer um adendo aqui, Paulo, rapidinho, a gente está numa transmissão aqui simultânea, fazendo a transmissão tanto no Facebook do Ministério Ide Pregai 1, você já está aí na nossa página, mas também estamos ao vivo fazendo uma transmissão simultânea no Instagram lá do pastor Anderson Almeida, Anderson Almeida. Se você não nos segue no Instagram ainda, pode ir lá. Aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, se quiserem mandar mensagem para a gente aqui na live, porque o pessoal do Facebook vai mandando mensagem, comentando à vontade, o pessoal do Instagram mande pelo direct, para que a gente possa ver as suas mensagens. Ezequiel vai filtrando ali no direct e vai mandando para a gente aqui, tá bom? Mas nós estamos também ao vivo, juntos aí no Instagram para abençoar a sua vida. Se houver falhas na transmissão hoje simultânea, gente, é porque estamos testando ao vivo, tá? Uma tentativa de fazermos simultaneamente todas as nossas lives no Face e no Instagram. Se der certo, a gente sempre faz assim. Isso aí, até para responder a tia Marta, que a tia Marta na terça-feira, eu acho que fez um comentário que muda sempre, porque o pastor não se contenta não, ele tem que ficar mudando toda hora algo mais. Hoje a gente passou a tarde aqui tentando encontrar uma forma de nós transmitirmos nas duas plataformas, afinal de contas, a importância que nós queremos dar à palavra faz com que a gente entenda a necessidade de levá-las a mais pessoas. E como tem pessoas que só estão no Instagram, então é um pedido já de algumas pessoas há algum tempo, pedindo que as lives estivessem no Instagram. Por exemplo, a irmã Daniela, lá de Aracaju, que está aí com a gente esses dias, perguntou. Ela já ganhou o selinho de super fã. Então tá aí no Insta também, querida, né? Fala aí, compartilhe. A gente tá tudo aqui em teste no Instagram, tá bom? Então, qualquer dificuldade no Instagram, vai mandando no direct. Acredito, Ezequiel me ajuda aí, acredito que não tem como fazer comentários no ao vivo no Insta, né? Não tem como você comentar ao vivo lá no Insta, mas você pode mandar no direct as suas perguntas, as suas dúvidas lá no Instagram, pr.andersonalmeida, e lá você vai ter as suas perguntas também respondidas aqui com certeza, tá bom? Mas vamos nessa, Paulão, comentando isso aqui do pastor Martin Luther King. É uma história, esse homem tem uma história de integridade, né? Que é uma coisa impressionante, tá? Vale a pena, se você nunca teve a curiosidade de ver a biografia dele, não precisa não, irmão, vá lá, tem vídeo no YouTube, tem filme, é fantástico. Ele realmente começou muito bem, virou Jacó. É verdade, porque e isso que ele fala aqui hoje, quando eu estava pensando em a gente introduzir essa questão da integridade aqui hoje, essa frase foi muito marcante para mim, e essa questão da não mudança diante das circunstâncias controversas e dos desafios, porque é justamente isso que caracteriza a verdadeira pessoa íntegra. O que é íntegro é aquilo que você vai, eu sei, tem a definição aí, definição para ajudar o pessoal a entender. Dentre todas elas é aquilo que não é quebrado, é aquilo que não foi destruído, aquilo que está inteiro. Então, você não pode ser uma pessoa em uma circunstância e situação e outra pessoa em outra circunstância. Se as circunstâncias te quebram, se as circunstâncias te mudam, e eu não estou falando em mudança em relação a aprendizado, personalidade, nada disso. Eu estou falando em caráter e integridade. Quando tudo está fácil, eu sou honesto. Quando tudo está difícil, eu aceito uma ponta de desonestidade. Então eu perdi a integridade. Algo foi arrancado, quebrado, destruído, já não está mais inteiro. Então eu vou repetir a frase do pastor Martin Luther King aqui. Ele diz: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Abraham Lincoln também tem uma frase que diz assim: você quer conhecer um homem de verdade, dê poder a ele, né?
porque essa agora você vai abrir aqui, você virou o Jacó agora, cara. Porque o que você fez aqui é abrir um campo para a gente falar de integridade dentro desse quesito que ele sai faísca. Muita coisa, porque justamente o poder faz com que a pessoa pense muito bem naquilo que está na mão dela, a condição, o quanto ela pode mudar a vida dela. E esse mudar a vida dela, infelizmente, geralmente eles usam para o âmbito de pior. Exato, né? Poderiam usar o poder para benefício das outras pessoas, eles usam, aí é o que a gente estava até falando ainda há pouco, né? A lei do Gerson, usa o poder para o benefício próprio, só tomar vantagem. Ô, Paulo, até mesmo porque, já disse alguém, e eu sou obrigado completamente a concordar, que você não muda com o poder. Ele só te dá capacidade de agir de uma forma que antes você não se sentia à vontade para agir. Te deu as ferramentas. Te deu as ferramentas. Isso, logicamente, vai te transformar em alguém diferente daquilo que você era. Vai revelar isso é muito sério. Vai trazer algo que já estava escondido ali e você só estava esperando o momento e as ferramentas certas para você revelar. O quê, cara? Vai fazer com que você se torne alguém que você sempre quis ser, ou seja, você na verdade não era íntegro, você tinha logicamente parcialidades, impiedade, escondidas, disfarçadas em uma aparência de integridade, de humildade ou qualquer que seja a característica que você usava para ocultar a verdadeira, mas à medida que o poder chega, também com ele chega benefícios e liberdades que fazem com que pessoas se sintam à vontade para extravasar as reais atitudes que demonstram a sua integridade falida e o seu caráter deturpado. Então a gente precisa estar muito atento para que as circunstâncias em que estamos colocados não sejam capazes de ferir essa inteireza, essa nossa integridade, tá bom? A vocês que estão com a gente, já vou passar para você aí continuar. Gente, o que você entende e compreende como caráter, integridade, honestidade? Fale qual é a sua percepção dessa importância. Mande aqui nos comentários do Face. Você está nos assistindo no Instagram? Lembrando, estamos fazendo teste de uma transmissão simultânea no Instagram e Facebook juntos, tá bom? Você está no Instagram, você não vai conseguir comentar aí, mas você pode mandar no direct qualquer que seja a sua pergunta, dúvida, comentário, que a gente vai estar fazendo aqui o seu comentário e a sua participação também. Tá bom, Paulão? Vamos lá, amigo. Diga aí. Vamos lá. Gente, esse tema, nós já viemos falando já que ele ia surgir assim que começou a live da sexta-feira passada. O tema da live da sexta-feira passada, nós viemos falando que esse tema ele iria surgir, ia se revelar uma nova live. Justamente porque nós entendemos, quando nós fizemos a live, o tema da live da semana, das 2 últimas semanas, que ele seria realmente algo que precisava ser trabalhado com mais inteireza, com mais integridade. Sim, verdade. E a gente quer dizer para você o seguinte: nós não estamos preocupados em quantos dias isso aqui vai gastar. Nós estamos preocupados em que realmente eu e você, nós aqui e você, possamos aprender realmente com o tema que nós vamos discutir. Nós contamos com você, para você comentar, para você dialogar, para você expor as suas dúvidas, para você expor o seu pensamento, porque nós entendemos realmente que este tema, ele é algo que ele permeia por várias lives que nós fizemos, tá? Uma forte é a da aparência. Então, a gente precisa entender, reconhecer, aprender a importância realmente que a integridade tem nas nossas vidas. Saber reconhecer quando as pessoas são íntegras ou não. Porque se a pessoa não é íntegra, ela realmente é uma pessoa que não merece estar ao nosso lado, ou pelo menos não merece ter a nossa confiança. Com certeza. Então, a gente vai trabalhar por esse tempo, não sei se vai ser hoje ou mais uma semana, a gente não está preocupado com isso. Não, nós estamos preocupados em levar o conteúdo completo. Que você realmente consiga entender o que é integridade, a importância que isso tem, como o pastor falou na abertura, que não tinha muita gente ainda, o poder que tem.
de abrir portas e também de fechar. Fechar portas. Inclusive a porta do céu. E essa realmente, vamos chamar, a porta base. Porque se o céu se fecha, não tem como você esperar que outras portas se abram. Eu vou usar um exemplo do texto bíblico, porque não tem como fugir dessa realidade. A Bíblia diz o seguinte: Deus é aquele que tem a chave, que tem a capacidade de fechar e ninguém pode abrir, e ele abre e ninguém tem a capacidade para fechar. Uma vez que Deus se movimenta em direção a alguma coisa, decidido e definido em realizar um determinado trabalho ou um mover em relação a alguém, ou a alguma pessoa, ou a alguma circunstância, a Bíblia diz que se não houver nada que mude essa relação, a mão de Deus não volta. A Bíblia diz assim: o Senhor estendeu a sua mão, quem a fará voltar atrás? Apenas a Bíblia vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e homem. Mas a decisão de Deus de agir, a decisão de Deus de abrir uma porta e fechar uma porta, ela é uma decisão que não pode ser modificada por ação de outras pessoas. Apenas uma mudança de nossa atitude pode fazer com que Deus tenha uma mudança de atitude em relação a todos nós. Então, quando nós temos uma vida íntegra em relação ao céu, a gente vai desfrutar de um mover de Deus, de uma capacidade que é sobrenatural desse Deus Todo-Poderoso, de abrir portas e de fechar aquelas que são perigos para nós e de abrir aquelas que nós precisamos passar por elas. Deus tem o poder e a capacidade de fazer isso. Haja vista, por exemplo, Ezequias, que diz: Senhor, lembra-te que tenho andado fielmente em tua presença, lembra-te da minha integridade, e Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. Haja vista o caso de Jó, que sabe muito bem qual a sua relação com Deus e se recusa a aceitar a opinião dos seus amigos de que o problema que ele vivia era fruto do seu pecado, e ele vai lá na frente entender aquilo que estava realmente acontecendo e entender que Deus era fiel para multiplicar sobre ele tudo aquilo que ele tinha perdido. E a questão de Jó é forte. Porque o cara é íntegro, e é íntegro com testemunho do céu. E exatamente. E ele ainda tinha tanta certeza da integridade dele, coisa que às vezes muitas pessoas, quando alguém vai começar a questionar, igual ele foi tanto questionado, que ele foi sabatinado de uma forma tremenda. Você vai falando, eu vou trabalhando aqui, mas estou te ouvindo. Tá? Porque muitas pessoas, se passar por uma situação igual a Jó, quando começar a ser confrontado por tantas provas inquestionáveis que os seus amigos colocavam diante dele, provas que naquela época, hoje a gente lê algumas coisas, não faz muito sentido, mas se a gente voltar naquele tempo como eram as coisas, você vai entender que tudo que os amigos dele estavam falando tinha muito a ver com a situação que ele estava vivendo, que provariam que ele estaria agindo de uma forma em pecado. Porém, ele tinha tanta certeza da sua integridade que ele não deixou que nenhuma das palavras muito fortes dos seus amigos, ali a gente precisa entender o seguinte: eram amigos, porque todo mundo abandonou ele, pelo menos vieram 3 camaradas para tentar debater com ele. Então, mas nenhuma daquelas palavras teve poder de colocar dúvida no coração e na mente de Jó. Isso prova o quanto ele tinha certeza de quão íntegro ele realmente era. Ele não tinha dúvida de como ele era realmente, e ele não tinha dúvida de que Deus no céu estava o enxergando da mesma forma que só ele conseguia se ver, porque ninguém mais que estava próximo dele conseguiu ver essa integridade que existia nele, além dele e de Deus. E é isso que a gente quer conquistar durante essas lives, que nós possamos ser esta pessoa, como Jó, nesse exemplo, que nós possamos ter tanta certeza da nossa integridade, Sim. da nossa forma de viver, que mesmo que as outras pessoas possam ter dúvida, você não pode ter dúvida, e Deus não pode ter dúvida de quão íntegro você é. É verdade, amigo, porque se a nossa integridade for questionada nessa relação,
nós perderemos esse grandioso favor divino sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender que se Deus estiver ao nosso lado, trabalhando por nós, conosco, nós seremos incrivelmente capazes de passar por cima de todas as dificuldades, de vencer todas as batalhas. Lembra, por exemplo, de Abraão? Abraão está preocupado porque ele tem que enfrentar uma grande batalha. E quando ele vai falar com Deus, Deus fala assim: não temas, porque eu sou o teu escudo e o teu grandioso galardão. A sua recompensa vem de mim. Então Deus está falando para Abraão assim: Abraão, se preocupe não com as questões e fatores externos, se preocupe com o fato de eu estar ao seu lado ou não. E para Deus estar ao nosso lado tem que ter integridade. Paulo, tem um versículo que é assustador. Posso falar, gente? Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, eu não sei se a transmissão está estável, não instável, mas estável, estabilizada para todos vocês. Lembrando, nós estamos testando fazer a transmissão simultânea, tanto no Face como no Insta. Estou vendo que tem algumas pessoas no Insta, muitos aqui no Face. Você no Instagram que quiser comentar, mandar pergunta, falar sobre integridade, honestidade, caráter, faça o seguinte: mande pelo direct, que a gente consegue ver. Eu sei que você não consegue comentar aí, mas mandando pelo direct, a gente vai receber a sua pergunta, a sua dúvida e vai responder com toda certeza. Daqui a pouco a gente dá uma passada aqui, ó, no nosso Face aqui, nos comentários, e a gente vai tratar sobre isso aqui. Mas tem um versículo, eu falei, Paulo, que ele me assusta, porque ele é assustador. Tem um versículo bíblico que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, concordância. A minha pergunta é: se Deus é o exemplo maior de integridade moral, pureza e caráter, ele não tem condições de caminhar junto com pessoas que não mantenham o mesmo padrão que ele tem e que ele exige. Por exemplo, lá em Levítico, se eu não estou completamente enganado, capítulo 5, você vai ver Deus falar assim para Israel: o santo está no meio de vós. Então, sede santos, porque eu sou santo. Então, veja, irmão, esse parâmetro tão pesado que Deus estabelece. Ele diz assim: eu tenho um padrão de integridade moral e caráter, e por ser assim, tenho o direito de exigir que vocês também tenham esse mesmo tipo de atitude para que eu ande com vocês. Para que eu continue aqui junto de vocês. Para que eu continue aqui com vocês, porque é isso que vocês dizem querer, vocês precisam se enquadrar comigo, porque não tem como andar dois em discordância. É forte mesmo. É exatamente isso. Você vai encontrar, por exemplo, a questão do nosso querido irmão Moisés, que depois que Deus percebe o quão rebelde e problemático Israel é, Deus vai olhar para Moisés e dizer assim: Moisés, eu não vou mais com esse povo, porque eu não aguento mais caminhar com eles, porque um povo que é murmurador, rebelde, um povo que não obedece, um povo que não dá valor a tudo que recebe, é ingrato. Então Deus começa a ter problemas para caminhar com eles. Por quê? Porque o padrão de Deus para caminhar com alguém não é pequeno, Paulo. Aí o senhor mexeu aí, pastor. Paulo. Aí o senhor mexeu. Porque o senhor está me dizendo então que, e isso é fácil da gente enxergar, porque Israel está lá cativo, escravo, vivendo como escravo. Deus decide tirar eles de lá. Algumas horas depois eles já estavam reclamando. Sim. E nós hoje fazemos exatamente assim. Exatamente. Nós recebemos uma bênção e esquecemos daquilo que o Senhor faz com tanta facilidade, porque na primeira aparência, não é quando vem a dificuldade, não. Não, é na só primeira na aparência de dificuldade a gente já começa a reclamar. Exatamente. Então contrariamos tudo que o Dr. Martin Luther King falou ali. Ele disse, não é? Pois é. Você não pode ser medido só nas circunstâncias boas. É fácil. Mas temos que ver quem é você quando as circunstâncias são controversas e difíceis. Se você vai permanecer ser você mesmo quando as situações estão difíceis. Porque se você olha exemplos de homens com quem Deus andou com eles, gente, ó, do Insta e do Face, eu vou repetir várias vezes isso, não se incomode. Estamos testando as pessoas vão entrando, a transmissão simultânea
tanto no Instagram como no Facebook, lá no Insta, Pastor Anderson Almeida, pr.Anderson Almeida, procure lá, siga se você não segue ainda, siga Paulo Fernando TC, se você não segue ainda, tá bom? Siga o Ministério de Pregar aí no Instagram, vamos testando aqui essa transmissão simultânea, estando tudo estabilizado e bem, a gente sempre vai fazer simultaneamente assim, tá? Acredito que esteja caminhando bem, tá tudo bem aí, Ezequiel? Caminhando perfeitamente, tudo bem? Participe desse teste. Tá ok, então tá bom. Lá no Instagram você não consegue comentar, mas você consegue mandar no direct comentário, perguntas e a gente responde. O Ezequiel está com o direct aberto ali e tudo que vier de mensagens ele vai passar para nós aqui. Pode ser até através do Facebook mesmo, tá bom? Mas nós vamos comentando. Falar de bênção quando você está sendo abençoado é muito fácil. Né? Viver sorrindo quando tudo está muito fácil, está tudo quando tranquilo. Quando as circunstâncias caem na cabeça. Fazer igual o nosso amigo Abraão, né? Dar glória em todas as coisas. Sim, porque Paulo, o padrão de Deus para andar com os camaradas não é baixo não, irmão. Vamos tentar entender aqui rapidinho, só nessa pequena introdução aqui, para a gente entrar aí no nosso esboço da live. Mas vamos lá, pensa comigo. A Bíblia vai dizer que Deus andou com dois homens específicos, Enoque e Noé. Enoque, a Bíblia diz que Deus chega ao ponto absurdo, e absurdo não de ruim, absurdo de magnífico. De esplêndido, algo esplêndido, de tomar ele para si. Deus falou assim, cara, eu quero você aqui comigo. O jeito que você está vivendo aí já é daqui. E Enoque andou com Deus, Deus andou com Enoque, então havia acordo entre eles. Havia entre eles concordância em atitudes, em parâmetros, em caráter. Porque, Paulo, olha só, irmãos que nos ouvem, tanto no Face como no Instagram, você que está aí com a gente, eu vou lembrar aqui só uma coisa, no Instagram é 1 hora, então bem provável que daqui a 1 hora a gente tenha que sair e entrar novamente, mas a gente faz isso e você volta de novo, tá Pastor, bom? Sem problema. O senhor agora arrumou um problema. Por quê? O senhor arrumou um problema. O senhor arrumou. Porque o senhor disse que Enoque andou de uma forma tão impressionante aqui que Deus para si o tomou. Isso. E o senhor sempre fala para a gente aqui o seguinte, se uma pessoa conseguiu alcançar algum resultado, impede a mim e a qualquer outra pessoa de justificar o fracasso. Que não consegue. Então significa que nós temos a condição de andar de uma forma que... Mas essa é a relação da nova aliança. A nova aliança faz o seguinte, você tem que andar de forma tal que o meu espírito possa habitar em você e concordar por meio dessa habitação com a sua vida, com as suas atitudes. Isso. Entendeu? Então é algo que vai ultrapassar essa barreira da vida superficial, normal, dessa vida monótona que muitas pessoas acreditam que seja o viver com Deus. Então isso ultrapassa essas barreiras. Então a Bíblia vai dizer, Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. Noé andou com Deus, cara. E aí eu vou levar vocês lá na frente um pouco, quando Ezequiel está orando por Israel, e Ezequiel está clamando, orando, e pedindo a Deus por Israel, e Deus fala com ele, já tinha falado algo semelhante com Jeremias, mas com Ezequiel é muito claro, Deus fala assim, olha, ainda que 3 homens estivessem diante de mim, eu não os ouviria se orassem. Ainda que 3 homens que se destacaram durante a sua caminhada estivessem diante de mim orando, eu não lhes responderia. Isso é só para mostrar a você, imagino Deus falando, Ezequiel, que aquilo que está decidido, eu não vou voltar atrás. Não adianta você chegar a mim com as suas orações para mudar aquilo que eu já determinei, porque nesse quesito, homens que tiveram uma vida de muito maior integridade e até que tiveram diante de mim, eu não vou chamar aqui, porque eu acho essa palavra às vezes perigosa, não é que tiveram mais respaldo, ou que tiveram mais aceitação de Deus, não, mas cuja integridade foi em um padrão tão alto, que fez com que Deus parasse para ouvi-los. Então Deus falou assim, Ezequiel, ainda que estivessem aqui, Noé, Daniel e Jó, eu não os ouviria. Rapaz, ter a honra de ter o seu nome citado por Deus como referência
Deus falou assim, se esses 3 camaradas estivessem aqui, Noé, Daniel e Jó, eu não ouviria eles. Meu Jesus. Meu Jesus. Não temos um padrão bem alto, né? Ó. Não é fácil, não. Será que algum dia Deus vai usar o nosso nome como referência? Não sei, mas tu olha para um cara. Um perseverou na maior dificuldade, mesmo quando a fé parecia impossível, ele continua crendo e constrói uma arca. Vê o outro que perde tudo de um dia para o outro e continua perseverando na fidelidade. E o interessante é que a gente vai lendo essas histórias, na verdade a gente conhece a história de Noé, por exemplo, muito antes de conhecer a Bíblia. Né? Sim. Porque a gente, quando criancinha, o nosso pai, ou na escola dominical, ou no próprio colégio, ou num desenho, alguém vai ouvir, seja num desenho realmente bíblico, ou seja num desenho como outras empresas fazem aí, meio diferente, mas que acaba mostrando como é. A gente não vê o quanto realmente é impressionante isso, porque você ficar construindo uma arca, hoje já se demora muito a construir, com toda a tecnologia já se demora muito a construir um barco. Eu me lembro que eu passo aqui, tudo bem que a gente não está chegando eu não estou falando desse nível de tecnologia que você fala, mas na época em que estávamos com mais liberdade para viajar, já faz alguns meses que estamos impossibilitados disto, não é? Pelo menos para passear, não, a trabalho sim, mas passava sempre por uma região onde tinha um barco sendo construído. Eu vou confessar a você que, você falando isso agora, me veio à memória e tentei me lembrar, e acredito que por mais de um ano eu passei pelo mesmo lugar e ainda não vi o barco pronto. Aí você imagina agora você ficar tantos anos construindo, porque era só ele e os filhos dele, imagina tantos anos construindo. A madeira não vinha pronta, né? Aplainada. Pois é, não veio tudo direitinho, não. No navio aqui a chapa vem prontinha lá da siderúrgica. Sim. Mas eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre algo que eu li, que a neurociência chama de efeito manada. Sim. Eu vou falar mais na frente um pouquinho, não vou falar agora não, você vai ficar curioso em saber o que é efeito manada. Mas Noé passou pelo efeito manada e não se contaminou com ela. Sim. Com certeza. Mas não vou falar agora não, só deixar o pessoal curioso um cadinho. Lógico. Eu só quis mexer com essa introdução, Paulo, e a gente está fazendo isso aqui, porque a gente precisa que as pessoas compreendam que ter uma vida de integridade e honestidade é completamente um requisito necessário para se ter um acesso à sala do trono, para colocar diante de Deus a sua vida, as suas petições, para apresentar ao Senhor quem você é. Gente, sem esse quesito, integridade, honestidade, caráter, é completamente impossível se manter uma relação com Deus que seja aceitável, receptível. Lembra, por exemplo, se você vai avaliar, por exemplo, a situação das igrejas da Ásia, Deus tem aceitação, Jesus tem completa percepção de possibilidade de entregar coisas maiores e de responder aos clamores e à oração de quem? Justamente das igrejas cujas atitudes representavam esse padrão de honestidade e caráter. Porque guardaste a minha palavra, te guardarei, mesmo tendo pouca força, mantiveste-te fiel, então eu te abençoarei. Então veja que existe um padrão onde Deus valoriza a honestidade. Nós vivemos em um mundo, gente, por favor, ouça o que eu vou falar, nós vivemos em um mundo onde a honestidade parece opcional de carro. É feio ouvir isso. Eu lembro que a gente, na época do meu pai, quando eu era pequeno, eu ouvia muito comentário dizer que bastava um pelo do bigode para confirmar alguma coisa. Não bastava o camarada arrancar, e parece que isso não vem à toa, parece que teve um período que isso acontecia. Então o cara arrancava um pelo do bigode como prova de que aquela situação estava ali, ele estava assumindo aquilo tudo ali. E hoje em dia não tem isso. É verdade. Hoje em dia tem até uma brincadeira que diz que hoje em dia o ser humano precisa até de identidade para provar que existe. E a identidade tem que passar por todos os parâmetros para saber que é verdadeira. ainda tem isso. Então, fica ligado. A gente vai trabalhar aqui durante essas horas ou esses dias, não sei dizer ainda, mas que a gente tem a condição de ter o feeling, de perceber quais são as pessoas que estão ao nosso redor, se essas pessoas são íntegras ou não,
se eu estou sendo, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Se eu estou sendo íntegro ou não, a gente vai entender que não existe ter como ser meio íntegro, né, pastor? A gente vai falar sobre isso. Mas como, se eu e você realmente estamos sendo íntegros ou não. Mas entender, principalmente com a introdução que a gente está falando, que é importante você ser e não abrir mão de ser íntegro. É verdade, Paulo. Isso é importantíssimo, porque essa integridade, honestidade, manutenção de vida e caráter, ela te abrirá a porta de acesso a uma comunhão com Deus, que sem ela você jamais terá. Então, é preciso entender o valor disso. Gente, a integridade se mede em todas as circunstâncias da sua vida. Eu vou citar uma coisa que é geral, acredito, dentro dessa nossa situação atual, pandemia, quarentena, depois lockdown, depois liberação de algumas possibilidades para retomada, todas essas circunstâncias que nós já estamos acostumados a viver nesses últimos meses. O que aconteceu com a maioria da sociedade? Você observa, por exemplo, tira um parâmetro por algo natural que a gente vive e acompanha todo dia. Você vive, eu vivo, porque mesmo dentro da pandemia eu preciso sair de casa quase todo dia, porque tenho um filho que está trabalhando, preciso levá-lo ao trabalho para minimizar, né, a necessidade de transporte coletivo, tudo isso. Não, ele sempre foi assim, mas nesse momento minimiza os seus riscos. Mas estou nas ruas todos os dias e por causa disso percebi um comportamento que mostra o quão nós estamos achando que integridade é opcional. E às vezes é tão caro para muitas pessoas que elas não querem, elas só querem o carro básico. Por quê? Olhe, por exemplo, o trânsito. Parece que sinais não são mais respeitados, velocidade não é mais uma questão de preocupação, as pessoas estão comportando-se como se os padrões de obediência fossem completamente retirados durante esse período. Então elas entendem, por exemplo, tem menos carros na rua. Quem disse? Mas aí, pastor, realmente encaixou muito bem o que o senhor falou de integridade. A gente estava até conversando lá hoje, na empresa, Rapaz, chegou, hein? Chegou, rapaz, isso é muito bom. A gente estava conversando hoje lá na empresa, porque como a gente está trabalhando numa empresa onde a fiscalização é muito forte, muito pesada, Sim. a gente só a fiscalização do meio ambiente, do Exército, de órgãos federais, e fora os outros órgãos aqui da Prefeitura. Então, a gente sofre muito disso. Então, a informação é a seguinte: não existe, por hora, eles não estão vistoriando nada, por conta justamente de estar fazendo serviço interno, o tal do home office, então eles abriram mão de fazer isso. E a gente estava justamente hoje comentando sobre isso, mas isso não me dá o direito de estar, de alguma forma, não agindo do jeito que deveria agir. Então, o pessoal está se resguardando disso. Então, a polícia hoje está na rua, mas com outro cunho, ela não está tão preocupada se você está avançando o sinal vermelho. Ela tem outras preocupações que ela considera hoje mais importante, e as pessoas estão se salvaguardando disso, achando que porque não há uma fiscalização, ela pode E o que isso fazer o que ela gera? quiser. Mas esse gera um problema que é muitas vezes invisível, mas real. O quê? Nós temos multiplicação de número de acidentes, pessoas sendo feridas, e aí o que as pessoas querem resguardar, elas acabam piorando, porque se tem acidentes e pessoas feridas, elas podem ser graves. Se elas são graves, elas podem estar ocupando leitos que não podem ser usados por pessoas que talvez tenham problemas em relação ao Covid-19. Então, há um aumento de problemas, uma multiplicação, um acumular de circunstâncias e situações, e isso me faz pensar o seguinte: se ao mínimo sinal de uma liberdade, entre aspas, provocada pela diminuição de uma fiscalização, se a esse mínimo sinal as pessoas se comportam de uma forma mas tão rebelde em relação a princípios que ninguém precisa ensiná-las porque elas sabem, como essas pessoas se comportariam se elas estivessem em uma situação, por exemplo, de governância, liderança política, liderança empresarial, se elas tivessem uma mínima oportunidade de fraudar, roubar, de
de alguma forma obter lucro indevido? Você acha que pessoas que, ao mínimo sinal de falta de fiscalização, se sentem à vontade para burlar todo tipo de lei, vão ter integridade em não se aproveitar de circunstâncias? Entra também na frase de Abraham Lincoln, sobre a questão Sim. do poder, porque a gente fica imaginando que poder... Você vai ver onde eu vou chegar agora, hein? A gente fica imaginando que poder é só se eu for um prefeito, só se for um governador, só se eu for um gerente. Não, poder é justamente quando tem algo que eu tenha condição agora de fazer com que a situação mude, porque eu tenho o controle daquilo. Sim, e aí eu te pergunto, é então íntegro quando, por exemplo, nós, servos de Deus, igrejas, pastores, entendemos que porque talvez não tenhamos fiscalização, não temos que nos preocupar com contas, com prestação de contas, com declarações de imposto de renda, com normas que têm que ser seguidas para funcionamento nesse momento? É justo e natural e íntegro nós nos aproveitarmos de uma circunstância para agir fora das normas de padrão? E pior do que isso, é justo usarmos o nome do Senhor para isso? Não, pastor, estamos fazendo a obra de Deus. Oi, tá. Ih, Jesus. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Ponto, vírgula, exclamação, interrogação, qualquer coisa que você queira colocar. Meu Jesus. Para aí. Antes obedecer a Deus do que aos homens, quando a ordem humana contraria os princípios divinos. Eu te pergunto, em que princípio divino estamos sendo feridos por ter que obedecer regras? Jesus falou, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é de César fala de relação que você tem que ter e comprometimento com regras humanas de sociedade nas quais você está inserido. Aquilo que é de Deus está falando da sua relação de comprometimento com Deus. Jesus não falou, seja íntegro com Deus e deixe de ter integridade em relação aos homens. Ele está dizendo, dê a Deus o que é de Deus, mas a César, a sociedade, as lideranças, as governâncias, aquilo que lhes pertence. Vou abrir um parênteses agora, eu vou falar para você que não está acompanhando a live de terça-feira, acompanhe, manipulação. Porque a gente falou em manipulação sobre justamente essa questão de usar, né, as pessoas usam os artifícios para fazer com que você faça aquilo que ela gostaria de fazer, mesmo se você não gostar de fazer. Sim. E a gente falou na terça-feira passada o quão importante você ir para a mesa e dialogar, conversar, debater. Se existe alguma lei, se existe alguma ordem que de repente está ferindo o conceito, não ferindo a igreja, mas a igreja se sente Sim. no direito de debater aquilo. Ela tem o direito. Ela tem o direito de debater, mas ela é uma instituição que mas tem ela liberdade tem a para isso. obrigatoriedade de obedecer enquanto estiver debatendo. Claro, exatamente. Porque E se ao terminar o debate não prevalecer... for a favor dela, e se isso, e aí eu repito, e nós estamos falando aqui sempre entendendo que estamos falando de nível de respeito a questões que não interferem em princípios da palavra de Deus. Estamos falando administrativamente. Se ao término do debate, administrativamente, ela não for vencedora, ela tem o direito de continuar lutando, mas ela não tem o direito de desobedecer por achar que é injusta uma decisão. Só afoguei, tá, gente? Não, gente, você que não conhece Paulo é um homem extremamente assim, tá? Não se preocupe. A alergia estava atacada e agora entrou no... Vinícius, entrou no goto. Eu brinco com o Paulo que se eu não conhecesse ele antes do coronavírus, eu não teria coragem de fazer live com ele. Porque... Quinta tava bravo, tava? Quinta tava bravo, tava com alergia tremenda. Mas isso é muito forte. É sério. Porque a gente precisa entender justamente isso, porque a minha integridade, ela não pode... se eu sou íntegro, eu não vou ferir essas coisas, não vou ferir essas leis, eu não vou ferir esses diálogos. Eu vou sim, aí volto a falar, na manipulação, a gente vai para a mesa e vai discutir. Claro. Isso eu não concordo, vamos mudar, e aquele debate ele vai persistir por um tempo e a gente vai aceitar aquilo que for. É a mesma coisa. Por exemplo, eu às vezes fico me munindo de informações, e até mesmo informações fotográficas e tudo, de circunstâncias que a gente vê. Por exemplo, a gente sabe, todo mundo sabe notícia que eu vou falar, que é público,
né? Durante todo esse período aí, grandes festivais acontecem na cidade, acúmulo de pessoas, vez por outra a fiscalização está parando movimentos públicos que não deveriam estar acontecendo, festas públicas que não deveriam estar acontecendo. E aí quando você olha para a igreja que faz 15 dias que pôde funcionar com 30%, e a gente tira fotos da forma como a igreja, pelo menos estou falando por nós aqui, como estamos atuando, tentando até mesmo às vezes exagerar um pouco na questão das regras, trabalhando com todas as preocupações necessárias, entende? Se em algum momento, não, o problema é da igreja, aí, então vamos debater isso, vamos conversar isso. Vamos até que ponto? Então, aí, o problema é esse, não é esse? Temos o direito de debater, é nosso direito, se quisermos, mas não nos dá direito de desobedecer. Então, essa palavra que eu estou dizendo aqui, eu quero que você que está me ouvindo ouça isso, entenda isso, você não tem o direito de, em nome de Deus, desobedecer regras administrativas, sociais e quaisquer que sejam, que não tenham interferência ou não firam princípios da palavra de Deus, ok? Como justificativa por estar fazendo a obra de Deus. Quer ver? Eu vou citar um exemplo aqui, espero que ninguém se sinta ofendido aí, porque eu já fui, até quando eu comentei certa vez, eu fui repreendido, mas se alguém chegar no portão do lado da minha casa, ou no portão da sua casa, no muro da sua casa, e fizer um rabisco qualquer, ou escrever, ou danificar ali a pintura, nós reclamamos, tá? Porque alguém foi lá e riscou o muro que eu acabei de pintar, ou que está pintado há um tempo. Mas quantas pessoas usam o direito de achar que estão evangelizando e vão em patrimônios públicos e escrevem lá versículos bíblicos, aquele negócio. Certa vez eu fui falar sobre isso e a pessoa, rapaz, mas você não quer que evangelize? Não sei, eu quero, rapaz. Queria lá, era melhor botar um avião passando lá em cima, né, um helicóptero descendo com uma coisa grandona, ou então fazer um outdoor, faz alguma coisa, mas escrever num patrimônio público, isso é pichação. Pichação fere a lei do patrimônio da cadeia, tem vários outros artifícios, outras coisas aí que vêm. Então, se salvaguardando de uma coisa, não, eu estou evangelizando, ir por todo mundo e pregar o evangelho, é importante, aí vem com aquelas histórias, né? Antigamente o pessoal fazia, eu falei, mas nenhum deles feriram nada. E a gente tem que fazer a seguinte pergunta: que evangelho eu estou apresentando quando eu faço isso? É o evangelho de Cristo baseado em ordem, decência, obediência, respeito? Isso tudo é integridade. Sim, porque quem é que gosta de quebrar regras? Quando Jesus foi colocado em uma circunstância em que ele tinha que obedecer uma lei, e ele fez bastante questão de mostrar que aquela lei, na opinião dele, era indevida, mas ele não se recusa a cumprir. Chegaram para ele e falaram assim, através do apóstolo Pedro, cobrando impostos. Então Pedro vem chegando, e Jesus, que já conhece o que Pedro ia falar, fala assim, Pedro, de quem os homens deveriam cobrar impostos? Dos estrangeiros ou daqueles que são filhos da terra, dono da terra? Pedro falou, olha, o certo é que seja dos estrangeiros. Jesus falou, pois bem, mas para que não falem nada de nós, pegue a sua vara, anzol, vá ao mar pescar. Por quê? Porque Jesus não tinha dinheiro para pagar o imposto, porque o tesoureiro dele era Judas, e Judas era ladrão, sem vergonha. A Bíblia diz que ele roubava tudo que se colocava na bolsa, então Jesus não tinha dinheiro para pagar o imposto, porque Judas não tinha tido integridade. E aí eu posso abrir um outro leque aqui, porque sempre que você é desonesto, você acaba prejudicando outras pessoas. E aí a gente vai longe, Paulo. Não, por isso que eu falei, a gente não está preocupado se vai demorar algumas horas, se vai demorar alguns dias. Sim, porque aí a gente vai muito longe. Porque a integridade, eu quebrando a minha integridade, eu não estou prejudicando só a mim. Existe uma cadeia de coisas que eu estou fazendo que vai prejudicar. Porque você imagina onde é que Pedro deveria estar? Pregando o evangelho, cuidando de alguém, ganhando almas? E aonde que Pedro tem que estar? Pescando para arrumar dinheiro para pagar imposto, por quê? Porque o dinheiro do imposto foi roubado por alguém, porque alguém não foi íntegro. As doações que Jesus recebia, alguém estava metendo Então faltava dinheiro para pagar as contas e Pedro tem que sair do trabalho dele para poder ir arrumar dinheiro. Então você afeta todo mundo, mas Jesus não fala assim, já que não é certo cobrar dos filhos, eu não vou pagar. Ele diz, Pedro, vai lá pescar e paga o imposto por mim
e paga por você. Por quê? Porque já que estou em uma circunstância onde o imposto está sendo cobrado mesmo daqueles que, por ordem natural das coisas, não deveriam ser cobrado, mas não me cabe desobedecer a essa regra, me cabe até questionar e mostrar que eu não estou satisfeito com ela, mas eu vou cumpri-la porque eu estou inserido em uma situação de sociedade em que eu preciso cumprir tal regra. E a gente precisa entender o seguinte, porque quando eu falei isso, a pessoa falou assim, mas os mártires, aquelas coisas, se você pegar e ler a história de todos os mártires, você não vai ver eles infringindo lei. Eles foram martirizados porque eles se rejeitaram, porque a única lei que eles rejeitavam era de adorar outros deuses. Claro, eles foram mártires porque vamos chamar, a realeza, o império, né, a liderança social daquele tempo queria impor a eles uma religião que envolvia o abandono da verdadeira fé. Aí sim, porque aí fere, aí é o que a gente falou, fere aí você tem uma escolha, palavra. Se curva, se prostra e nega, ou obedece a Deus, mesmo que isso gere consequências como para eles, que era a morte, mas negar a Cristo não dá. Eu sou desse também. Se me chegarem e falarem, você tem que parar de pregar sobre Jesus, tem que parar de falar de Cristo, você tem que agora está impedido de pregar o Evangelho. Pois bem, muito obrigado, me prenda, porque eu vou pregar onde estiver, entendeu? Isso por quê? Porque eu não vou me negar ao princípio do Evangelho, da palavra, não vou negar a Jesus. Agora, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de questões que envolvem a questão administrativa e social. Isso. Por exemplo, eu não posso dizer, eu vou pregar o Evangelho. Como? Vou pichar um prédio, um lugar que não pode ser pichado para que o Evangelho seja pregado. Não, irmão. Quer pregar o Evangelho para que todos vejam? A Bíblia fala de outdoor, escreva em letras tão grandes que quem passar veja. Vá lá, compre um espaço. Compre um outdoor, alugue um espaço por um tempo, bote uma mensagem lá, pregue o Evangelho para que todos que passam vejam mesmo de longe, mas não desobedeça regras para dizer que Jesus está sendo glorificado na sua vida, porque isso são coisas impossíveis de compactuar. Desobediência com glorificação para o nome do Senhor. Sempre que há desobediência, Deus deixa de ser glorificado. A Bíblia fala que os homens precisam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu. Se o que os homens veem é desobediência, rebeldia, falta de responsabilidade, falta de compromisso, se a gente bota no nosso carrinho lá, né, propriedade exclusiva de Jesus, e Jesus não está dirigindo, mas dizem que ele é o dono do carro, e mesmo dizendo que ele é o dono e ele não dirigindo o carro, as pessoas usam o nome dele para desobedecer, parar em lugares que não devem, ultrapassar sinais, fazer coisas que não devem. Por que isso, irmão? Nós precisamos testemunhar. Eu ganhei uma camisa um tempão atrás, Paulela dizia assim, pregue, e se possível for, se preciso for, fale. Porque pregar não é falar. Isso entendeu? Você prega com a sua vida. E de pregar, e se preciso for, fale. Você prega muito mais com as suas ações, com a sua vida, do que propriamente com as suas palavras. E nós vamos trabalhar no decorrer daqui justamente sobre isso, né? Muita gente vive de fala. Existe até aquele ditado que diz, né? Faça o que eu falo, mas como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus falou que os fariseus eram assim, né? Faça tudo o que eles dizem, mas não lhes imitem em suas atitudes. Então, isso é muito forte. A integridade, irmãos, é algo que tem que ser a nossa essência. E ela é a essência de Deus. É isso aí. Tá? Ela é a essência de Deus. E ela tem que ser a minha e sua essência. Paulo diz assim, se o buscarmos, o acharemos. Se o deixarmos, ele nos deixará. E aí ele fala uma coisa. Se formos fiéis, ele será fiel. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. É a essência dele. Eu não tenho tempo para falar disso, mas só vou explicar para você não errar. A Bíblia não está dizendo que se você for infiel, Deus é fiel a você, não. Deus mantém-se fiel àquilo que ele não pode negar. A essência dele é ser íntegro e fiel. Então ele permanece fiel, não a você, fiel aos seus próprios princípios. E isso é um problema, porque o princípio que rege
a vida divina é o seguinte: se você é fiel, recompensa. Se você é infiel, consequência. Então Deus está falando o seguinte: se você é fiel, eu serei fiel. Se você é infiel, eu não vou mudar por causa da sua atitude de falta de integridade. Eu vou permanecer do jeito que eu sou. E o que eu sou vai gerar consequência à sua infidelidade. No grupo de leitura a gente está lendo um livro que eu acho que está muito complicado, pessoal, que eles não estão comentando não. Estão... E a linguagem é complicada mesmo. O C.S. Lewis é pesado mesmo. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala... Só o tema que é puro e simples. Só o tema. Mas ele justamente começa a falar sobre os padrões, é mais ou menos padrão de ética, né, porque ele está falando ali. Ele fala que os padrões que a gente fica esperando aqui é difícil da gente entender, mas quando a gente liga o padrão lá de cima, é que realmente ele faz sentido. Então, a gente precisa ter a nossa integridade ligada aos padrões da essência de Deus. É isso. Eu falei semana passada, Paulo, e eu já vou ler aqui os comentários dos irmãos, porque não vou jamais. A nossa live é interativa, então a gente vai acompanhar aqui os seus comentários, vamos falar sobre isso aqui já. Ok? Mas deixa eu só terminar essa parte de introdução e entendimento baseado no que você acabou de falar aqui. A Bíblia diz o quê? Você usou a expressão aí sobre o céu tem um padrão. O céu tem um padrão. E a terra tem um outro padrão. E fica difícil da terra entender o padrão querendo jogar alguma coisa. A menos que ele entenda o padrão do céu, que ele vai conseguir realmente entender por que esse padrão é exigido aqui. Isso. Então, eu vou usar isso que você está falando para explicar um texto bíblico que talvez seja a forma mais simples de você entender essa questão de padrão do céu e padrão da terra. Mateus 22. A Bíblia fala sobre as bodas. As bodas que aconteceriam a mando do dono, do rei, o dono da festa, que tem um filho para casar. Maneira simples. Deus... Jesus, casamento com quem? Com a noiva, com a igreja. E aí você tem um outro parâmetro, aquele que vai convidar. Logicamente, o Espírito Santo está aqui para levar a noiva, mas você tem profetas, tem servos do Senhor, aqueles que estão anunciando o Evangelho, convidando as pessoas para esse grande casamento, para esse grande encontro. Só que existia um parâmetro dentro do Oriente Antigo para as festas, que elas geralmente aconteciam fora das cidades. Montava-se uma tenda fora da cidade, numa distância que não atrapalhasse as pessoas, não é? Montava-se a tenda, e lá você fazia as grandes festas, que duravam às vezes até mais de um dia. E algumas particularidades eram interessantes. As pessoas geralmente determinavam uma roupa para a festa, e havia a chamada sala das vestes. E aqueles que vinham para a festa chegavam ali, trocavam a sua roupa e colocavam a roupa da festa determinado pelo dono da festa. E depois eles poderiam entrar para a sala do banquete, para o lugar da festa. Para que todo mundo tivesse... dentro de um mesmo padrão. É por isso que você vai entender que quando o rei chega dentro da sala do banquete e percebe que tinha um homem ali que não tinha uma roupa determinada, roupa nupcial, isso não é injustiça, porque algumas pessoas já falaram para mim: pastor, isso parece ser injusto, porque o cara estava na rua, depois que todos aqueles que tinham condições rejeitaram o convite é feito para quem está nas ruas, e como que quem está na rua pode ser exigido que tenha uma roupa nupcial? Isso parece injustiça, mas o contexto do entendimento vai te mostrar que não é. É por isso que eu estou te mostrando isso, porque ele chegou e ele teve o mesmo acesso que todos à sala das vestes para mudar sua roupa e poder entrar na festa com a roupa devida. Ele fez uma escolha de não usar aquela roupa. É aí que tem o trocadilho grego. No português é tudo normal ali, mas no grego tem um trocadilho naquelas palavras. A Bíblia diz: e entrando viu um homem que não tinha veste. Esse primeiro não é simples no grego, é negação. Indica simplesmente que alguma coisa não havia acontecido. Mas quando o rei olha para ele e fala assim: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Esse segundo não no grego indica uma atitude deliberada de não fazer. Então, ele teve a oportunidade de fazer, mas ele resolveu não se submeter àqueles padrões de vestimenta que o rei apresentou para ele. E é aí que eu quero mostrar a você a questão complicada da situação, porque você tem na porta da sala do banquete da festa mordomos. Pessoas que tinham que avaliar o convite de quem estava chegando.
Pessoas que tinham que saber se aquele convite era válido para entrar ou não. Não precisava o dono da festa ter Por visto aquele quê? cara sem roupa. Mas o dono da festa chega e fala assim: homem, o teu padrão foi baixo, mas o meu é alto. O teu padrão foi pequeno ao ponto de permitir que alguém que não quer se estabelecer dentro do padrão que eu determinei cumpra aquilo que eu falei, mas o meu padrão não aceita esse tipo de permissividade, de negociação. Eu aqui não tenho permissividade para negociar a questão do padrão, porque a entrada no céu é pelo padrão do céu, a entrada na terra é pelo padrão da terra. E aí eu vou jogar uma bomba aqui, Paulo. Meu Deus, já caiu já. Tem muitas pessoas nas salas dos banquetes, chamada igreja, permitida por pessoas que abaixaram o padrão celestial por causa dos seus próprios interesses. Ah, você tem isso, você tem aquilo, então eu te permitirei entrar na festa, porque mesmo que você não queira se submeter ao padrão, você tem alguma coisa para me oferecer. Porém, isso é uma bomba atômica. Nós não viveremos para sempre aqui nessa sala do banquete. O rei vai chegar, e para entrar na sala dele, no céu, o padrão não é da terra, o padrão é do céu. Então tome cuidado, porque você pode estar se acostumando a viver em um padrão onde a integridade pode ser negociada por quaisquer questões que apareçam controversas ou difíceis, mas escute, esse costume vai te levar a uma ruína tremenda, porque o céu não admite esse tipo de comportamento. O céu busca um padrão de integridade bíblico. Meu Jesus, fica ligado, irmão, porque vou te dizer uma coisa, é uma bomba atômica isso aí. Porque as outras pessoas não terem essa preocupação de integridade diante do que é o padrão do céu, não quer dizer que você não tem que ter. Exatamente. Entendeu? É aí que a gente quer chegar, a importância da gente entender todo esse assunto, porque mesmo que as outras... Aí entra Jó de novo na história, o Jó virou Jacó. Entra Jó de novo na história, porque mesmo que todas as pessoas tenham um padrão diferente, mesmo que as outras pessoas tenham um entendimento diferente, você tem que ter um entendimento do que é integridade de acordo com o entendimento de Deus. Exatamente. Não importa o que as outras pessoas, o padrão que as outras pessoas têm. Perfeito. O que importa é você estar preparado para quando o rei olhar para você, encontrar em você uma pessoa íntegra que merece o olhar dele. Perfeito, Paulo. É exatamente isso. É isso aí. Nós não Meu estamos Jesus. vivendo baseado no padrão humano. Nós estamos vivendo baseado no padrão divino. E o padrão divino é diferente do nosso. E o padrão que eu escolher para submeter a minha vida determinará o lugar onde eu vou chegar e quem eu realmente serei. É Jesus. Caramba, hein? Entendeu? Então existe um peso muito grande sobre essa realidade. Ezequiel, não sei se a gente já saiu aí do Insta e está voltando de novo, né? No Insta já deu aquela parada de uma hora. É uma hora só. E ele vai entrar novamente aí já, tá bom? Mas no Facebook a gente continua. Então deixa eu dar uma passada aqui no pessoal que está com a gente aqui. Depois de tanta coisa já falada, a gente está aqui no pessoal aqui. O pessoal está só pescando. Por enquanto, comentário mesmo, só Vinícius, pastora e Sara. Paz para Vinícius, para a irmã Gesana, estamos orando por ti, querida. Deus te abençoe muito, tá bom? Pastora Elizabeth, Sara, Samuel, todos conectados lá com a gente. Deus abençoe a irmã Márcia Cristina, Larissa, irmão Lenilton. Deus abençoe a vida de vocês. Paulão está aqui comigo, ok, Samuel já falei. Irmã Camille, Deus abençoe Camille, Karine, toda a família. Irmã Madalena, irmão Simar, irmã Vera Lúcia e toda a família, querida, Deus te abençoe. Irmã Ana Raquel e a família, paz querida, mais uma vez, um grande abraço. Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Meu amigo irmão Tiago, irmã Cláudia, abraço amados, conectados com a gente. Irmã Fabíola, Lucas, toda a família com a gente. Deus abençoe vocês também. Já voltamos no Insta aí, Zé? Tá quase.
está entrando aí de volta no Instagram, daqui a pouco estamos de volta lá no Insta também, tá bom? A irmã Leandra, Igor, Deus abençoe, diaconisa Lubiane, diaconisa Railda, toda a família, a paz para a irmã Vera Lúcia, Deus abençoe, querida, um grande abraço, Vera Lúcia Damasceno, conhece, Paulão? Amém. Titia lá. Titia. Abraço para a irmã Bianca, Deus abençoe a irmã Bianca. Um abraço também para o Vinícius, toda a família, Deus abençoe vocês. Para a tia Marta, Deus abençoe tia Marta, né? Um grande abraço para ti, tia Marta. Vinícius, aqui mais uma vez falando que Paula demais, não sei em que momento foi isso, que ele com certeza está querendo mexer contigo, né, Paulo? Eu também não sei quando que ele falou, não. Mas vindo dele, é uma batalha, né? Tá certo. Deixa eu falar aqui, irmã Rúbia, paz do Senhor, querida, que Deus abençoe a vida da senhora também, toda a família aí, tá bom? Os irmãos do Instagram já estamos voltando aí, já voltamos no Instagram também, tá bom? Mais uma vez, lembrando, no Instagram a gente está fazendo uma transmissão conjunta, Facebook e Instagram. No Insta tem um limite de 1 hora e a gente tem que entrar aí novamente para continuar falando, tá bom? Olha, a Irmandinha Soares, conhece, Paulo? É minha mãe. Sua mãe, cara? Coisa linda, né? Falou que ela compartilhou com 10 grupos do Facebook. Que orgulho. E deve ter compartilhado mesmo. Cara, que maravilha. É a vovó do Face. Amém. O presbítero Vinícius falou, a nossa integridade em Deus nos faz ter certeza de vitória. É isso, Vinícius, porque por mais que as circunstâncias sejam difíceis, mas a manutenção dessa integridade nos fará entender o que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto, propósito, sua vontade. Então, se você é íntegro, por mais que as circunstâncias possam parecer que não, a Bíblia diz assim, aquilo que para eles era um sinal evidente de derrota, Deus transformou em vitória. Deus tem a capacidade de fazer isso, tá bom? A pastora Elizabeth falou assim, meu Deus, colocar Enoque na história na forma que Deus recebia a vida dele, eleva o padrão da nossa santidade. Deus nos ajude, eleva. A verdade é que a gente fica com medo de elevar. A gente fica lutando para não ter que elevar o padrão. A gente fica batalhando para que não apareça nada que nos force a elevar o padrão. A gente tem a tendência de lutar contra aquilo que contraria o nosso padrão baixo de viver. É um perigo ter alguém íntegro, é um perigo ter alguém que tem comprometimento, é um perigo para algumas pessoas ter alguém que tenha uma relação de conhecimento, de integridade de vida maior do que a nossa, porque isso vai nos forçar. Sim. E isso vai acabar nos fazendo, muitas vezes, ao invés de melhorar a nós mesmos, vai acabar nos fazendo lutar contra isso. Porque, na verdade, dentro de nós acreditamos muito piamente de que realmente, se uma pessoa conseguiu, é porque eu também tenho a condição de conseguir o mesmo resultado. Sim. Então, aí é que vem essa imagem. Quando uma pessoa tem um estilo de vida mais perto do que Deus exige realmente, ela me quebra a minha condição de vida se eu não estiver vivendo naquela mesma condição. Porque se aquela pessoa conseguir... E muitas das vezes, nós encontramos pessoas em situações mais desfavorecidas do que a nossa. Sim. Tá? De status social, financeiro, que acabam mostrando para a gente que tem como ter uma vida de um padrão muito mais elevado do que a gente tem vivido. E isso realmente faz com que a gente olhe para aquela pessoa e fale assim, cara, se ele consegue, é porque isso. Eu também consigo, mas por que eu não quero? É aí que está a questão. É a questão das vestes nupciais que o pastor falou aqui. Na verdade, eu sei que tem que ser daquele jeito, eu tenho que vestir aquela veste, mas eu escolho não fazer daquele jeito. Porque tudo que você precisa fazer e muda o seu próprio patamar te coloca em uma questão muito controversa. Você tem que mudar, submeter, admitir. Muitas vezes perder. O quê? E você muitas vezes não está disposto a isso. E aí, complicado todos os dias ter que lutar contra si mesmo, contra o seu próprio padrão. Você fala tantas vezes sobre isso, Paulo, sobre a questão do hábito, sobre a questão de a vida ser feita de hábitos, do nosso cérebro se acostumar a esses mesmos hábitos. Quantas vezes eu já te ouvi falar isso, quantas vezes eu já te vi falar sobre essas coisas aqui, e
quando a gente se acostuma a viver num padrão baixo, nessa questão da integridade, algumas coisas passam já a não nos incomodar mais. Como é difícil elevar o padrão depois, porque o costume de uma vida abaixo da realidade e da necessidade nos impõe alguns tipos de benefícios que nós não deveríamos ter, porque são conquistados de formas erradas. E a gente tem que abrir mão de todos eles. Eu vou dar um exemplo aqui. Gente, por favor, parece loucura o que eu vou falar. A Bíblia diz que quando Israel volta, Neemias tem um problema terrível para resolver, porque muitos dos que voltaram casados com mulheres que eles não podiam contrair um matrimônio, porque havia uma mistura, Deus não queria, eles deixaram uma família, conquistaram outra, e a questão com certeza era muito maior do que a simplicidade do que eu falei, mas chegou um ponto que Neemias falou assim: olha, vocês querem ser realmente o que Deus quer? Então vocês têm que mandar esse pessoal ir todo embora. Cara, olha que coisa, olha como descer às vezes um padrão de integridade te leva a consequências que depois vão te levar a decisões difíceis na vida. Quantas pessoas têm que abrir mão, talvez hoje, de lucros exorbitantes para serem honestas, para terem caráter, para dizer, não vou errar mais nisso, não vou corromper mais essa parte do meu negócio, da minha vida. Paulo, como é difícil voltar atrás depois que você se acostuma com um padrão baixo de integridade. Então a melhor coisa é pare de baixar padrão e comece a elevar o padrão da sua integridade, honestidade e caráter todos os dias, para que tudo o que você faz permaneça de pé e não seja destruído ao primeiro vento. Mantenha-se de pé diante das circunstâncias, tá ok? Vamos lá, continuar aqui nos comentários rapidinho. A pastora continua dizendo, mas é possível viver esse padrão elevado diante do Senhor. Claro que é possível, necessário viver esse padrão, tá bom? Até porque Deus está aí para nos ajudar também. Exato, e o Espírito Santo para nos fortalecer. A Bíblia não fala que nós não vamos errar. A Bíblia diz que nós precisamos não ter prazer no erro, desejo de errar, lutar contra ele, buscar viver esse padrão que nos tira de uma vida de impiedade e nos leva para uma vida de integridade. A Bíblia nos diz que se nós viermos a cometer alguma coisa, nós temos um fiel advogado. É aí que está o negócio, nós não temos um advogado. Nós temos um fiel advogado. Ele está disposto a brigar pela minha causa, a defender a minha causa, desde que a minha causa seja justa. Sim, exatamente. É aí que está o segredo. Exatamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que realmente a nossa causa Ninguém seja chama justa. juiz quando sabe que está errado. Só se chama juiz quando se tem... Só se acredita. pede, vamos para a justiça, quando se tem a mínima percepção de que está certo. Hoje o pessoal tenta usar os artifícios para achar os buracos, né, da lei e tal. Isso só mostra que hoje o pessoal está num padrão de integridade pequeniníssimo, né, amigo? Por isso que diz que existe aquele advogado de porta de cadeia, né? Não se importa de quem é, se o cara realmente cometeu o crime ou não. Ele quer defender para ganhar o dele. Bom, vamos lá, dando a paz aqui também para o pastor Márcio Ferraz. Meu primo, Seu pastor primo. da Igreja Presbiteriana Renovada, em Patrocínio do Mulher. Deus lhe abençoe, meu amigo, querido, companheiro, falando da importância desse tema, e é realmente importantíssimo. Nós lutamos todos os dias para realmente fazer com que as nossas ovelhas, né, pastor? Creio que o senhor está no mesmo barco que a gente, para fazer com que eles entendam o valor dessa integridade e esse lutar contra a maré, essa contramão da história que a gente vai vivendo, né? Um abração aí para a irmã Suelen, que está com a Paola, com o Osmar, com a irmã Natailda, todos conectados juntos lá, assistindo, que Deus abençoe. Tem mais gente lá, mas deve ser uma área grande. A irmã Sara fala assim, está tudo trabalhando. É porque, o Luiz Fernando e Flávia estão lá também. É porque são os irmãos trabalhando lá no Batata Show, né? Isso aí. Rapaz, tem um negócio, como é que é o nome do sanduíche mesmo? Esqueci o nome. Divino. Rapaz. Fabuloso. Gente, ó. Você precisa de uma panela para comer o negócio. Claro, O né? prato não cabe o troço, não. A gente sempre incentiva os irmãos a
a compartilhar e abençoar os nossos próprios irmãos. Então, tem alguns perfis lá no Facebook, Instagram, para você seguir e acompanhar lá, ó, Batata Show 2020, dos nossos irmãos lá, a Empadas Princesa, irmã Monique e o irmão Lenânio, lá os Bolos de Campos com a irmã Viviane, irmão Rodrigo. Tem gente prendada aqui, Siga os perfis lá, que são negócios de irmãos da nossa igreja, tá bom? E se você tem problema com o cérebro, precisa melhorar a sua capacidade cerebral, a sua aptidão, melhorar de alguma forma, ó, Método Supera Campus, lá com o nosso presbítero Paulo, também quer fazer uma faculdade lá, legal, procura o Paulo, fazer sua faculdade online e melhorar o seu conhecimento e crescimento. Bom, depois do espaço merchandise, que não estava programado... Tem Electricar também. Não, e se você tem... Ai, Paulo, aí eu estou enrolado. Aí se eu for falar da parte mecânica também, vamos lá para a Electricar, do irmão Luiz Fernando. Tem o Jonas Amaral. O irmão Jonas lá, estética automotiva. Meu Deus do céu, aí, não fala de roupa não. Que aí tem Vinícius, tem Tiago. Glória a Deus, Deus tem abençoado aqui. Desse jeito, hein? Olha, se precisar de academia quando terminar essa quarentena, todo mundo gordo, o irmão Marcos lá, né, lá na pecuária. Gente, se eu for falar aqui de quanto Deus tem abençoado os nossos irmãos com seus negócios aqui, eu vou glorificar o nome do Senhor, porque vi todos eles crescerem, prosperarem e serem abençoados. E muitos conheci sem esses negócios, e hoje os conheço com esses negócios. Que bom isso. A primeira live que nós fizemos, nós falamos sobre o poder revelador da quarentena. Sim. Nós falamos que muita gente ia ser abençoada durante a quarentena. Claro. Tem gente que pensa que a crise mata, mas você tem duas opções na crise, ou morrer ou crescer. Quem decide morrer, morre. Quem decide crescer, cresce. E eu não estou falando morrer no sentido físico, não. Estou falando no sentido de não avançar, de permitir que a crise derrube o seu crescimento, o seu avanço e regrida. Então, ou você cresce ou você morre. E nós trabalhamos uma live aqui, está tudo lá no canal da igreja, tá? Que o maior inimigo que você tem é você mesmo. É verdade. Olha como é que uma live vai encaixando a outra. Rapaz, e a gente vai nessa vida aí, irmão. Mas, ó, vamos lá, Sara falando assim, para eu tentar terminar aqui, ó. Sara falando, a integridade tem que ser mostrada nos menores e maiores detalhes. A integridade tem que ser mostrada dos maiores aos menores detalhes, verdade? Mantânia, querida, Deus te abençoe. Paz para você, toda a família querida que a gente ama aí, tá bom? A irmã Daniela, lá de Aracaju, Deus te abençoe, querida, e toda a família. Natal chegando mais cedo. Meu amigo, presbítero Natal, ok. Diz, uma vida de integridade não deve ser um peso que nos aprisione a uma imagem de perfeito e imaculados. É verdade. Não existe, e nós vamos falar disso, não é um padrão de perfeição e de não erro. É uma questão de princípio de integridade e caráter que a gente vai tratar você se esconder atrás dela. Disso. Nós vamos trabalhar sobre isso. Exatamente. Perfeita colocação. A irmã Daniela fala, não existe um meio termo, tem que ter excelência mesmo. Vamos falar sobre isso também. Isso Parece é uma que o pessoal leu o nosso... uma das coisas que mais me chamou a atenção no nosso esboço não existe como ter uma relação de ser meio íntegro. O pessoal andou tendo acesso a isso. Como é que é? Segredo industrial isso aí, hein? A irmã Sueli, agora eu encontrei aqui para o Flávio, Luiz Fernando aqui lá também. Todos trabalhando lá, nisso, né? Pastor, a gente está aceitando numa sexta-feira, numa terça-feira meu Deus, um divino. Um divino desse aqui, não dá? Paulo, a gente faz até um momento Paulo, agora eu abri uma oportunidade para o merchandising. Quem quiser fazer um merchandising de respeito... A gente coloca aqui no meio da mesa. A gente não vai cobrar nada, a gente só vai aproveitar a bênção. Se mandarem um empadão, uma empada, um hambúrguer, né? A gente mostra aqui no ar, né? E se alimenta também, para mostrar a vocês. Não esqueça que tem Ezequiel aqui também, tudo para 3, tá? Aleluia. Mas, né? Fica a dica para a próxima live. Vou brincar com o Vinícius agora. Aproveita a sexta que é só 3. Na se quarta alguém, por exemplo, quiser nos vestir, né? Também. Mandar uma roupa pra gente usar. A gente vem com a roupa aqui. A roupa aqui, ó, você pode encontrar na Elos, distribuidor, ou lá com o irmão Tiago. Gente, agora, Vinícius, eu quero ver você aqui na live, tá? Aleluia. As oportunidades são imensas. Quero ver você na live, Vinícius. Aonde está você? Ok. Paola também lá. O legal é que
para provar que é ao vivo, gente. É ao vivo, gente. A gente brinca e ri porque faz parte da vida e nós estamos aqui nesse momento de interação com os irmãos. É a nossa parte interativa da live. A gente vai para os comentários aqui, tá bom? Ezequiel postou alguma coisa aqui? Não, né? Não. Ah, tá. Ele só avisando que a outra parte primeira da nossa live do Instagram já está lá na nossa página, no nosso perfil do Instagram, pr.andersonalmeida. Vá lá, que você já encontra já lá o vídeo da primeira hora da live depois para você assistir, compartilhar, mandar para os seus contatos, tá bom? Mas, Paulo... Vinícius está com medo de falar, tia. Mas ele falou lá em cima já, que a senhora entrou depois. Ele foi um dos primeiros a comentar lá em cima. Mas é porque agora ele não perde não, mas a colocação dele é sempre cutucando alguém. Exatamente. Ele parece aquele pessoal que fica tocando arado de boi, fica com aqueles ferrão cutucando os outros. Assim. Mas pelo menos disso ele é íntegro, permanece sempre do mesmo jeito. Não falha, não falha não. Tudo sempre igual. Mas, Paulão, depois que a gente passou aqui por isso, vamos lá. Tem a Joana de Oliveira. Gesana de Oliveira. Deus te abençoe, querida. Sim. Obrigado aí. A gente não pode perder a oportunidade do seguinte, esse tema, tá, ele é tão forte que vai ter gente que não vai gostar de nada que vai ser porque colocado. A gente hoje só passou assim... um paninho para poder preparar o fundo, né? Teremos assuntos aqui que nós trataremos que ele vai ferir pessoas de forma tremenda. Aí, como o senhor falou que existe duas formas quando alguma coisa acontece com a gente, ou você cresce ou você desiste. Sim. Então, você vai ser confrontado se você for, tá? Não entenda isso como nenhuma ofensa, nada disso. Isso. Entenda como se você estiver sendo tocado por alguma coisa que for falada aqui. E mais uma vez, acho que é importante a gente falar aqui, claro, aqui tem pensamento nosso, mas foi feito um estudo aqui, tá? Foi feito um estudo dentro da palavra, foi feito um estudo na neurociência, foi feito um estudo de grandes homens que trabalham essa parte da integridade. Baseamos uma grande parte aqui num livro tremendo, que é uma parte de um livro tremendo de liderança que o pastor até me emprestou. Então, a gente está falando de pessoas que vivem integridade. Sim. Tá? Naquele livro, por exemplo, o cara já começa falando uma história dele que é tremenda, é muito forte. Então, quer dizer, são pessoas que realmente entendem do assunto. Eu não sei se é a mesma que você está falando. Do aeroporto? É do aeroporto. É que eu realmente estou pensando aqui como um exemplo do que a gente precisa falar de ser íntegro nas situações onde ninguém procuraria integridade. O próprio cara da alfândega vira para ele, para os irmãos entenderem, coisa rápida, que a história é longa, o cara chega com várias roupas na alfândega e ele simplesmente diz para o camarada da alfândega que aquilo estava ali dentro. Tá? Para os irmãos entenderem, quando você faz uma viagem internacional, existe uma quantidade de produto que você pode trazer como se fosse de seu uso. Por isso que é muito comum das pessoas viajarem sem levar roupa e comprarem as roupas lá. Tem um valor mínimo, né? Máximo que você passa sem ter que pagar imposto. Sem você ter que declarar. Mas aquele camarada, né, presenteou a sua esposa com roupas caras. E ele, diga-se de passagem, um empresário de uma multinacional de vários países. O camarada que é reconhecido de forma tremenda. Com uma empresa grande. Então, ele entra na alfândega e ele faz questão de dizer para o camarada da alfândega que ele tinha tudo aquilo. Eu comprei essas roupas aqui e preciso saber quanto de imposto eu tenho que pagar. E o cara da alfândega diz assim, rapaz, mas você não precisa fazer isso. Porque ninguém declara roupa, porque como que a gente vai saber que roupa que você levou e que roupa que você trouxe? Então, ninguém declara roupa. Aí ele se propõe a falar assim, não, eu e minha esposa, nós separaremos. Nós vamos separar. Mas por que tem que separar? Porque cada tipo de tecido tem uma categoria tipo de diferente, de tributação diferente. Então, e o camarada ficou impressionado. E detalhe, o camarada fica impressionado e no mesmo momento ele fala assim, eu acho que eu sei quem é você. Já me falaram de você. Você entende o que é integridade? Então a gente fez um estudo só para dizer para os irmãos que isso aqui não é uma opinião, acaba sendo uma opinião minha do pastor, porque nós concordamos com o que outras pessoas falaram. Mas a gente não está trazendo nenhum segredo e nada que nós viemos aqui criar.
Nós trouxemos um estudo embasado sobre integridade, Sim. que nós fizemos esse estudo baseado em vários escritos, várias pessoas, para trazer para você. A gente só quer tá provocar uma relembrança daquilo que todo mundo já sabe e que a gente se acostuma com os dias passando e a modernidade cada vez maior, e a gente se acostuma a deixar certos padrões de lado como se fosse uma evolução natural abandonar esse tipo de atitude. E, na realidade, isso não é evolução natural. Isso é, cada vez mais, um ceder aos princípios desejados pelo inimigo de nossas almas para nos afastar cada vez mais do Senhor. Essa questão de integridade, nós não vamos falar de política não, mas é um bom exemplo. A gente, às vezes, quando vai escolher um candidato, por exemplo, a gente chega e fala assim, mas esse aqui, ele comete esses deslizes. Ah, esse aqui também. Aí a gente depois fala assim, mas esse comete, mas faz. Inclusive, tem um grande político aqui no Brasil que ele foi na frente do juiz e falou isso. Né? Eu faço isso, eu tiro, eu leso, mas eu tenho obras minhas, eu faço. Então, quer dizer... Então parece que está igual um que apareceu na rede social rolando aí essa semana, e eu não tenho a mínima capacidade de julgar se o vídeo é verdadeiro, se é fake, se o cara fez para ganhar, para virar meme, eu não sei. Mas o camarada se declara um político candidato em Laje do Muriaé, e ele diz que... caramba, aí pertinho de vocês aí, pessoal de patrocínio. Os princípios dele serão mantidos. Trabalhar muito e roubar pouco. Aí, mas então, entende? Então, quer dizer, não importa a integridade, aí é o cara dizendo que assim, eu sou íntegro pela metade, né? Eu sou íntegro em algumas coisas, e como a irmã Daniela falou que a gente vai abordar isso, não tem como ser. Mas, então, é a questão do nosso padrão que cai um pouquinho. Eu aceito o camarada que lesa, que faz coisa errada, porque ele faz alguma coisa boa. Não, você tem que ser... O seu padrão também tem que aumentar até nas escolhas das pessoas que convivem com você. Exatamente. E que você, principalmente, que você coloca no poder. Ó, pastor Rodrigo fez um comentário aí que eu acho... Vinícius também falou alguma coisa, né? Vinícius falou que ele entende de roupa. Mas o pastor Rodrigo fez um comentário muito pertinente nessa relação de o quanto a integridade pode incomodar. Ele fala assim, olha, a integridade de Daniel chegava a incomodar os que não tinham e nem se preocupava em buscá-la. Quantas pessoas não tentam derrubar a outra justamente... E a gente vai falar sobre isso também, pastor. A gente Paulo, vai falar você sobre imagina isso. o seguinte, imagine um sistema como o que Daniel chega, aonde as coisas caminham de um jeito e, logicamente, pelo fato de incomodar, é porque haviam... Ele estava aumentando o padrão. Corrupções e padrões baixos de conduta para aqueles que eram governantes, e aí você tem que entender que governadores eram responsáveis por províncias, por recebimento de impostos, por tantas coisas, e, logicamente, haviam desvios intermináveis numa sociedade onde não tinha-se como fazer nenhum tipo de controle. Se nas sociedades modernas que têm controle os desvios existem, imagine nessas sociedades mais antigas com tanta dificuldade nessa relação de controle. Então Daniel chega com um padrão dizendo assim, eu sou diferente. Já começa na escolha. O pessoal fala, come da comida do rei. Ele diz, não quero. Coma da comida do rei, ele diz, não quero. Ela é boa, mas o meu padrão é outro. O meu padrão é outro, até o ponto que ele chega e diz assim, olha, quer saber de uma coisa? Me dá a comida que eu vou pedir, que não foi contaminada pela consagração à idolatria do rei, porque eu te digo que eu não me contaminarei com essa comida, e eu te faço um desafio. Se ao final de tais dias eu não estiver com a aparência melhor do que eles, tudo bem, eu como essa comida aí, mas eu tenho certeza que eu estarei melhor. Tem que se garantir, hein? Tem que se garantir. Então, Daniel já começa mostrando o seguinte, não venha tentando me impor algo que contraria os meus princípios de integridade, porque eu não vou aceitar. Então, gente, integridade é uma questão que não se negocia, são princípios inegociáveis. A Bíblia diz assim, filho meu, ainda que com palavras doces os pecadores tentem te conduzir ao erro, não aceites. Eu fui convidado por um amigo que tem uma empresa aqui em Campos, e ele se mostrou não vou falar o nome porque vai ficar complicado, mas ele me chama e fala assim, Paulo, eu sentei com alguns políticos e eles querem me ajudar. Eu falei assim, aí entra até se tivesse já, Vinícius, a live da manipulação estipulada, eu tinha dito para eles ir lá procurar manipulação. Eu também não, Paulo, eu ia tomar o microfone e falar no café. Confundi
tudo agora. Mas aí eu expus para ele algumas coisas que vão acontecer lá na frente com ele. Sim. Tá? Porque dificilmente um político ele te dá alguma coisa sem querer algo em troca. Dificilmente. Não estou dizendo que são todos. Infelizmente, mas é a realidade. Não estou dizendo que são todos, tá? Mas mesmo que não tenha maldade, em algum momento ele vai pedir esse reforço que ele deu. Então eu expus alguma coisa para ele, e ele é um pastor também, esse amado, e eu perguntei a ele, mediante a tudo isso, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu falei isso com ele porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que lidaram com o poder público e eu sei como é que funciona. Então eu falei com ele, após tudo isso, aí é a sua decisão agora. Agora eu já não posso interferir. Eu não posso agora te dizer se você deve ou não deve, porque isso não é uma decisão minha, que a empresa não é minha. Ok. Agora você, mediante a isso, você tem que ver se você está disposto lá na frente a pagar o preço que isso vai... essas consequências que serão geradas por isso agora. Isso é muito sério, amigo. Mas isso que o pastor Rodrigo falou, a gente vai até trabalhar na frente também. Vai sim, porque isso é um dos grandes pilares da questão da integridade. Não existe como a integridade não incomodar aqueles que não querem buscá-la. É por isso que existe uma luta tão grande em todas as partes que você possa procurar e imaginar. Midiática, redes sociais, em todos os lugares há uma batalha muito grande para enfiar a goela abaixo de todas as pessoas um padrão menor de integridade. Porque se eu consigo fazer as pessoas se acostumarem a baixar um pouco o degrau do seu padrão, automaticamente eu vou me sentir muito mais à vontade para fazer a mesma coisa. Já ouviu o ditado antigo da mamãe e do papai? Não joga pedra em mim porque o teu telhado é de vidro. Ou seja, se você tentar ferir as minhas atitudes ímpias e sem integridade, eu vou tacar pedra no seu telhado também, porque você é exatamente igual a mim. É Jesus dizendo, né? Antes de tirar o cisco do seu olho, antes de tirar do cisco do olho do seu amigo, tira a trave do seu. Exato, é isso aí. Por quê? Porque se você não encontrar esse caminho de pureza e integridade antes de tentar corrigir os problemas das outras pessoas, você se sujeitará às mesmas questões. Não é isso? Lembra, a mulher adúltera pega no ato de adultério, leva para Jesus, Jesus fala, tudo bem, ela foi pega adultério, segundo a palavra de vocês. Ok, vou acreditar no que vocês estão falando, mas se vocês têm realmente subsídios, coragem, capacidade para matá-la, primeiro vamos lá, atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. E sai todo mundo, um após o outro, porque estavam incapazes de julgar uma mulher tendo as atitudes que colocavam eles em uma posição de tanto desequilíbrio quanto ela estava se encontrando. Então, a gente precisa entender que antes de tentar corrigir outras pessoas, nós vamos precisar corrigir a nós mesmos. Uma vez que a nossa correção ou a nossa integridade esteja reestabelecida e os determinados consertos necessários estejam também reorganizados, então nós vamos poder começar a trabalhar na questão da integridade alheia na vida de outras pessoas, ok? Saiu, quem saiu, gente? Saiu aí do ar, não, né? Eu estou vendo aqui no ar. A irmã Daniela falou assim, saiu, não entendi o que saiu. Mas, tá normal, né? Talvez seja lá para ela. Quem está vendo normal aí também, dá um amém aí, gente. Para a gente poder coisa. Ah, tá bom. Ó, gente, ó, já tem comentário no Instagram aí, o Ezequiel está falando que a live é de teste, nós estamos testando, ok? E ele conseguiu habilitar aí. Você que está no Instagram e vai acompanhar com a gente no Insta, sempre a transmissão será simultânea, já pode comentar também no Insta, eu estou aqui acompanhando a transmissão no Insta aqui pelo tablet, e você já pode comentar também, tá bom? Mas fale aí, Paulo. Esse padrão de integridade aí de Deus é interessante, me fez lembrar de Abraão, né? Aquela briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Sim. Abraão, ele tinha uma certeza tão grande de quem estava olhando para ele, conseguia o enxergar da forma que realmente deveria ser,
Correto. Ele vira para Ló e fala para Ló assim: rapaz, eu não estou esquentando a cabeça com isso não. Olha aí, vê o que você quer. Você quer ir para onde? Se você escolher para um lado, eu vou para o outro. Não estou preocupado com isso não, porque... O entendimento que ele tem é de que a companhia que ele precisa está ligada a quê? Não. Está ligada às atitudes dele. Quem é essa companhia? É Deus. Então ele olha e fala assim: o que eu preciso para prosperar? Deus. Não é local. Deus não está ligado ao lugar, Deus está ligado a pessoas. Pessoas íntegras desfrutam da presença de Deus em todo lugar que estiverem. É por isso que ele fala para Josué, né? Josué, não esquenta a cabeça não, Josué. Aqui, ó, onde você colocar a planta do seu pé, a esse lugar eu te darei. Cara, já te pertence, porque você estará cumprindo a minha vontade. Então Davi diz: para onde me ausentarei? Mais profundo tu estás, abismo, mares, alta montanha, aonde for o Senhor estará comigo. É uma questão de comunhão, presença, integridade, relação íntima. Deus está comigo, Deus não está no lugar que eu estou. Essa é a relação da nova aliança. A mulher pergunta: qual o lugar onde te encontramos? É nesse monte? É naquele ali? Jesus falou: mulher, a hora vem e já chegou, em que verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é mais uma relação de lugar, é uma relação de pessoas. Pessoas cheias de Deus em uma relação de comunhão com Deus se reúnem no mesmo lugar, como é a igreja, para adorar a Deus. Mas a relação de presença e comunhão não está ligada a lugares, está ligada a pessoas. Pessoas íntegras, por onde forem, desfrutam da presença de Deus. É aí que vem o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo, e ali a tua mão me guiará. Porque Deus está ligado a pessoas, não a lugares. Não importa onde você esteja. Isso é muito poderoso. Então é por isso que a gente precisa ser íntegro, né, Paulo? Porque com a nossa integridade podem nos lançar na cova, a gente sai intacto. Sendo íntegro, você pode ser lançado na fornalha, sai intacto. Sendo íntegro, o que fizerem com você não resultará em sua destruição, resultará em seu crescimento, avanço e fortalecimento. Sem integridade, tudo que fizerem vai acabar te abalando. Eu vou, não sei nem que horas são, 15 para as 10, mas para concluir aqui essa parte introdutória que nós trouxemos hoje, pelo menos da minha parte, eu vou citar aqui o que diz o apóstolo Pedro. Ele fala assim: bem-aventurado vocês são quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Então, se as pessoas tentarem te infligir algum tipo de derrota, destruição e mal, baseado em uma mentira, ou seja, você é íntegro e as pessoas estão mentindo e falando que não é. Que era o que mais acontecia e acontece até hoje. O resultado qual é? Você é abençoado, você é prestável, você é feliz, você é bem-aventurado. Mas, se as pessoas fizerem isso e for verdade, então você sofre dano. Então nós precisamos aprender a nos preocuparmos muito mais com a nossa integridade do que com as questões que estão fora do nosso controle. Infelizmente é isso que acontece muitas vezes. As pessoas estão preocupadas com aquilo que está fora do controle delas e esquecem-se de se preocupar com a sua integridade. Se eu me preocupo em manter a minha integridade, então tudo que vier será apenas mais uma vitória conquistada, né? Como você citou Abraão. Deus está comigo? Então, Ló, se você quiser ir para o lado de lá, tu vai, porque eu vou para o outro, porque para onde eu for, quem importa está comigo. A gente olhando, a gente vê como que o Senhor se preocupa muito com a integridade. Tá? A preocupação do Senhor, quando estava levando o povo para Canaã, foi: olha só, vocês vão chegar num lugar onde tem pessoas que têm um nível de integridade muito diferente. Eles, na verdade, não são íntegros. São pessoas que não têm uma comunhão comigo. Então, olha só, quando vocês chegarem lá, não façam o que eles fazem. Porque o Senhor estava preocupado com o seguinte: a visão que Israel estava tendo, principalmente um povo que tinha sido escravo, e que depois de ser escravo, aquele povo escravo morre no deserto, isso fica aqui claro, morre no deserto. Nasce uma nova geração no deserto, mas que não foram escravos, mas também que não conheceram uma vida de fartura.
Sim, conheceram uma vida de ausência. exatamente. Por isso que eles falam assim, só tem esse maná, porque eles não conheceram outra coisa. Sim. Então, agora eles olham para o outro lado do Jordão e vê o quê? Cidades fortificadas, cidade bonita, com fruto, com leite, com mel, com tudo aquilo que o Senhor já tinha dito. E ele fala assim, ó, não é a fartura deles, tome cuidado. Sim. Porque isso aí não deve servir como base para vocês. E o versículo que você citou, ele é um prognóstico terrível, né? Deus falou, olha, eu estou tirando eles para colocar vocês. E se vocês seguirem os passos deles, a terra mesmo colocará vocês para fora. A expressão que Deus usa é um pouco mais pesada. É verdade, fala assim, a terra mesmo vos vomitará. Não é isso? Então Deus está falando assim, o que provocou a saída deles? As atitudes deles. Se vocês descerem o nível de integridade e caírem na impiedade, o que aconteceu com eles acontecerá com vocês. A própria terra colocará vocês para fora. E aí, agora o senhor citou uma coisa que as bênçãos do Senhor estão determinadas para a minha vida. Agora, abrir mão dela é uma escolha que eu tenho. É verdade. Então, vai dar muito pano para manga essa integridade, né, amigo? Vai. Eu não vou nem entrar no que significa, eu vou deixar você para saber o que significa integridade na sexta-feira que vem. Então, pois bem, demos uma introdução aqui que sabíamos que ia gerar todo esse conteúdo, porque se você começar a olhar a Bíblia nessa questão desse quesito aí, gente, não faltam exemplos de o quanto isso abre portas e o de quanto isso destrói oportunidades. Deus está trabalhando para abençoar aqueles que são íntegros. Haja vista o que a Bíblia diz, quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra à procura dos que são fiéis para ser forte para com eles. É a estes que Deus está procurando para abençoar, para poder fortalecer. Se você é alguém que está encaixado nesse quesito, saiba que Deus abençoará a sua vida também. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês poderosamente. No domingo nós temos 2 cultos à noite, né, Paulo? 6 e 8 horas da noite, para cumprirmos as exigências de capacidade e limitação de ocupação de espaço e dentro da distância permitida. Então faremos 2 cultos no domingo à noite, além, logicamente, dos nossos muitos irmãos que ainda precisam continuar acompanhando online por serem pessoas de situação de risco, grupo de risco, então não estarão presentes aqui. Então teremos 2 cultos domingo, 6, 8 horas da noite. Os irmãos participam do culto via agendamento. Se você está nos ouvindo, por favor, desejar estar em um de nossos cultos, mande pelo Messenger, mande pelo direct do Insta, fale conosco para que haja agendamento. Sem agendamento, é impossível termos condição de colocar as pessoas que chegarem no culto sem descumprir as regras que nos foram estabelecidas. Então, por favor, vamos entender isso, é um momento de adaptação e que nós precisamos estar dentro desses princípios e parâmetros, tá bom? Por favor, estejam orando. Domingo, então, todos os 2 cultos terá transmissão, tanto às 6 da tarde como às 8 da noite, né? Inclusive, tu prega no das 8, né, amigo? Estamos aí. Aleluia. Então, domingo à noite, não vou deixar surpresa. Domingo à noite. Rapaz, duro isso, hein? Presbítero Paulo pregando. Não sou eu, não sou eu que vou te colocar nessa prova, não. Eu vou ficar quieto, surpresa. 8 horas. No domingo, o presbítero Paulo será o pregador. Sexta-feira, domingo, estaremos 6 e 8 horas da noite, tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida. Sexta que vem, continuamos com live, ó. Vai ser transmitido no domingo, na terça, na quinta, na sexta, transmissão simultânea, tanto no Facebook como no Instagram. Estaremos sempre transmitindo para atender. Então espalhe aí para os seus amigos no Instagram, que agora também, quem não tem Facebook, vai poder acompanhar tanto as nossas lives como os nossos cultos, porque estaremos transmitindo de forma simultânea. Se Jesus não voltar, estaremos juntos então domingo para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sexta-feira que vem eu trago para você o significado de integridade. Eu não vou trazer hoje porque não parece simples. Não, se você começar a falar hoje, pois a gente não parece termina. simples, mas se você abre aí, durante essa semana abre o dicionário, vai lá, tem vários dicionários aí, abre lá e procura que você vai ver que dá, só no significado já dá outra live. Com certeza da outra live. Gente, estivemos no ar desde 8 até as 10 horas, começamos 8 horas, 8 às 10. Pessoal aí do Instagram,
a primeira parte da live já está lá no perfil, só entrar lá no feed e você vai encontrar a segunda parte, logo assim que acabar vai estar lá também, para que você que queira acompanhar. Eu vi que a Fátima Zay entrou aí. Fátima, querida, tenho certeza que a minha querida esposa deve estar lá no Facebook, mas eu já transmito um abraço dela para você, porque sei do grande carinho que tem por ti. Deus te abençoe muito. Aos irmãos do Instagram, por favor, vá lá no feed depois, procure lá, assista toda a live se desejarem, falando de integridade, desde as 8 horas até agora. Sexta-feira que vem a gente continua com o mesmo tema. Domingo, 6 da tarde ou noite já, 8 horas, temos culto, 2 cultos transmitidos ao vivo. Terça-feira tem live falando de manipulação, 8 da noite. Quinta-feira, culto da vitória. Essa é a nossa agenda semanal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fique com Deus, fique na paz. Não perde a live de manipulação não, que esse ano é ano de eleição, hein? Um abraço.